porque eu acho que a palestra de manhã acabou no horário bem, né? Então tá ótimo. Então eu vou fazer uma breve retomada. Vocês acessaram os artigos que a gente botou? Não deu tempo, né? Não deu tempo. Imagino que vocês tenham chegado bem cansados de ontem, né? Com o calor e com a falta de água. Mas enfim, também não é ideia, né? É disponibilizar um material. Inclusive eu pensei que a gente podia disponibilizar mais um artigo que a gente fez com o Estevão, eu e o Cláudio Estevão, outro aluno, que é sobre a falácia da culpabilização do professor pelo mau desempenho dos alunos. Que é bem... Tem muita relação, inclusive é citado nesse artigo sobre BNC Formação, tem muita relação com essas novas políticas. Então, brevemente, vou fazer, até por uma questão... Olha a gravação. Já está gravando? Ai, nada como uma aluna extremamente competente e high-tech. Então, tá. Que bom. Então, brevemente, né, contar esses antecedentes, como a gente começou na aula passada, no curso, olha como é o ranço da professora na aula passada, nas nossas discussões do curso ontem. Então, como que a gente vai enxergando, né, esses deslizamentos, né, entre essas visões mais progressistas, né, dos governos progressistas, deslizando com essas perspectivas neoliberais, né, quando a gente pensa, né, do governo FHC, por que a gente pontua o governo FHC como um marco histórico para a gente ir entendendo essas políticas, justamente porque depois do período de redemocratização do Brasil, depois da Constituinte de 88, é a grande política educacional pública que a gente vai reconhecer o nosso país, né? Com os parâmetros, com as diretrizes, com os parâmetros curriculares nacionais. Inclusive, algo que é importante pontuar é que os parâmetros, lá, o primeiro, eu acho, o ensino fundamental em 1997, depois, em 99, os parâmetros curriculares para o ensino médio, e, finalmente, lá em 2001, surge um outro documento, que tem um outro nome, mas... os parâmetros, o PCN+, lembra? De 99, né? Então, esse conjunto aí é que marca, inclusive marca essa entrada da perspectiva da pedagogia das competências, isso é um ponto importante. E também, como eu falei, alguns pesquisadores perceberam que pessoas que estavam, principalmente eu dou o nome aos dois, a Maria Helena de Frei, não, Maria Helena, ela tem no slide, ela era do MEC, na Secretaria de Educação Básica lá do MEC, na era FHC, e ela é trazida assim que o Michel Temer assume o poder. Então, isso eu acho que é bem emblemático de mostrar também o que eles vão chamar de comunidades epistêmicas. Quais são as comunidades epistêmicas que vão dominando, né? Epistêmicas porque quer dizer o seguinte, perspectivas mesmo, né, de educação que vão povoando o MEC ao longo dessa história, né? Então, a gente começamos com o governo Lula, de 2013 a 2011, e aí alguns professores, tá? Me perdoem, porque a professora comentou, acho que foi aquele menino que me disse, e as leis das cotas? Claro, vamos colocar as leis das cotas, vamos colocar a aprovação do Plano Nacional de Educação. Agora até tem chamadas em alguns periódicos da educação para que a gente faça avaliações sobre o Plano Nacional de Educação, que vai terminar, né, a vigência dele é 2024, mas ali claramente estava posto os 10% do PIB para a educação, a valorização docente. Então, essas várias políticas, apesar de a gente, inclusive, né, muita gente discute isso na literatura, a ambiguidade das políticas, que, por um lado, guardaram continuidade com a era FHC e, por outro, expandiram a rede de educação científica e tecnológica, todas aquelas coisas que a gente falou. E abriu também espaço para a discussão de uma BNCC, né? Que muitos vão dizer que já estava prevista na LDB de 96. E, finalmente, o governo Dilma, né? E, então, tenta tirar essa marca, eu acho que esse ponto é bem importante, tenta tirar a marca da era FHC da pedagogia das competências, dando aderência às políticas, essa ideia dos objetivos de aprendizagem,
direitos à aprendizagem. Isso mobilizou muito, inclusive a professora Beatriz Lúcia esteve à frente dessa discussão no MEC, mobilizou porque era a ideia de tirar essa marca que a nossa área de ensino de física não vê, do ponto de vista político, problemas. Acha que a gente pode, já que está ali posta a pedagogia das competências, seguirmos pensando em competências. Mas indo adiante, olhando um cenário sociocultural, político, econômico, a gente vai ver para onde essa perspectiva aponta, né? Para a ideia da formação para o mercado de trabalho, que é o aprender a aprender, aprender a fazer, né? A ideia é muito de um praticismo, né? E, finalmente, então, a nomeação em 2015, isso a gente tem que reconhecer, eu acho que é importante no momento atual que a gente vive, político, de um Lula 3, e como que esse, né, frente a essa, né, ele fez uma frente ampla para poder se eleger, e como que esses embates vão acontecer, já estão acontecendo, essas tensões entre uma perspectiva que a gente já conceituou, né, dos educadores profissionais, aqueles que vão defender a educação pública como direito de todo brasileiro e dever do Estado, e, por outro lado, os chamados reformadores empresariais, aquele conjunto de empresas, empresários, fundações, né, organizações filantrópicas, políticos, eu esqueci de dizer isso, acho, mídia, tá? Então, a própria mídia. E aí, então, a gente vai ter esse protagonismo do movimento pela base, com essa, vamos dizer assim, que é considerada o grande reformador empresarial à frente dessas políticas, que é a Fundação Lehman. E isso foi incrível. Eu chamo a atenção que a Secretaria Executiva da Fundação Lehman, quer dizer, a Secretaria Executiva do Movimento pela Base, talvez era lotada, vamos dizer assim, na própria Fundação Lehman. Vamos passar desse jeito. E aí a gente vem contando um pouco mais, né, o protagonismo do Conselho Nacional de Secretários de Educação, dos próprios secretários municipais, vinculados aos reformadores empresariais, capitaneando essa primeira versão. E lá, como eu falei, quando eles começam a BNCC pela educação infantil e ensino fundamental, eles atraem alguns pesquisadores das universidades, tá? Claro, sempre um protagonista. Agora eu vou falar porque está todo mundo aqui, menos um menino que é da USP, mas se me perdoa, nós vamos dizer que há um protagonismo muito paulista nessas políticas, muito pouco representação do Sul, do Norte, do Centro-Oeste, do Nordeste. Né? Há uma centralização paulista, tá? E isso é fato, é só olhar os nomes das pessoas envolvidas, né? Mas, mesmo que a pesquisa, vamos dizer, os pesquisadores, as universidades, os institutos federais se mobilizavam contra a BNCC, e por que se mobilizavam? Aqui trago algumas críticas. As críticas são inúmeras na literatura. Claro, gente, de novo, não no ensino de física. O ensino de física é apolítico. Eu horrorizo, mas a hegemonia do ensino de física é a hegemonia que diz, não, se a política está dada, vamos aplicar a política. O fato é que a gente vai encontrar lá na educação, na própria sociologia, nas áreas das ciências humanas, uma discussão pesada, dizendo por que um currículo prescritivo? Por que um currículo que só responde aos exames de larga escala internacionais? Por que um currículo que responde a demandas de organismos internacionais, como OCDE, Banco Mundial, né? A própria ONU, a Unesco, que é o braço, né, educacional da ONU? A ideia da centralização, quem precisa, aliás, tem um artigo emblemático de professoras da UERJ que trabalham com currículo, a professora Alice Lopes e Maria Elizabeth Macedo, guardem esses dois nomes, Lopes e Macedo, fazem trabalhos muito interessantes em currículo, elas vão dizer quem precisa de um currículo nacional. A ideia do próprio nacional.
Avaliações padronizadas, a ideia, né, então, de novo, de que os objetivos, como é que a gente vai entendendo isso? Como se eu colocar a política curricular responsiva fortemente às avaliações externas, eu estou dizendo que os objetivos da educação, no nosso caso, os objetivos do ensino de física, podem ou deveriam estar restritos apenas ao desempenho dos nossos alunos, no PISA, no Enem, nos vestibulares. E se a gente refletir só um pouquinho, a gente vai dizer como que a gente pode estreitar os objetivos, entendem? Estreitar, reduzir a uma pobreza chamada performatividade, né? Aliás, se fala muito isso, a cultura da performatividade, quer dizer, atrelar a qualidade de educação a bom desempenho em exame de larga escala. E a gente sabe muito bem o que significa um aluno ir bem no vestibular, é muitas vezes fomentar esses cursinhos de treinamento, né? Enfim, a gente poderia discutir muita coisa sobre isso. Associações, eu até cito, claro, você citar a Abrapec, que eu considero que é a associação que de fato representa a nossa área, tá? Porque o ensino de física até hoje está dentro da Sociedade Brasileira de Física. E isso, no mínimo, é muito polêmico. Agora parece que novos ventos batem no sentido de dar mais respaldo para a área de ensino de física, mas ela sempre foi subalterna na Sociedade Brasileira de Física, como um apêndice, uma costela, né? A Eva veio da costela do Adão, o ensino de física veio da costela da física. E eu luto bravamente todos os dias contra essa ideia, porque nós somos um campo, e é esse campo interdisciplinar, com interfaces entre física e ciências humanas, sociais e sociais aplicadas, que a gente tem que construir e lutar por ele. Porque ensinar física é saber física? Sim, mas não é só saber conteúdo, certo? Gabriel quer falar. Não, é que a... que eu tô falando de campo. Por que eu fui falar de campo? Não, é que a minha pesquisa aqui na URGS com a Bolsa é para definir realmente se o ensino de física ele é um campo autônomo. Principalmente por como nós surgimos, que a gente ainda não conseguiu se livrar da física. Eu adorei. Não, se livrar de autonomia. Autonomia. Não no sentido de... Não, porque o que eu vou ensinar se não é física. Não, e se livrar do campo da física, que é um campo que sempre busca, né, digamos, subsumir o próprio ensino. É ou não é verdade? No Instituto de Física. Então, Gabriel, vai lá, Gabriel, desculpa. Legal, Gabriel. Oi. Mas é só observar a Revista Brasileira de Ensino de Física. Perfeito. É o auge, eu acho. O auge. É só artigos que representam física. Né, e que pouco discutem, por exemplo, políticas públicas. Agora, se tu entra na Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, encontra diversas discussões da área da educação mesmo. Nós estamos dentro de uma área social. Educação em ciências, né? Educação é ainda mais um campo de estudos que é a educação em ciências. E muitas vezes o ensino de física está relacionado, até eu falei com a professora hoje, estava conversando, que muitas vezes os centros de referência, os repositórios de ensino de física no Brasil, são simplesmente explicações de conteúdos para o professor ir lá e relembrar o conceito de relatividade. O professor é aquele que não sabe quase nada e que precisa receber o conteúdo. Isso, e ele precisa, por uma questão de déficit cognitivo, aprender física. Vejam algumas concepções de mestrados profissionais. Extremamente apolítico, as revistas da Sociedade Brasileira de Física. Completamente. O editor, muito bem lembrado. Isso é emblemático. Os editores, inclusive, os editores físicos. Muitos paulistas, inclusive. Sempre dá, viu? Muitos paulistas. Você é colorado? Não, é comunista. Tá perdoado. Agora tá perdoado. Eu confundi com Colorado, já
fechou todas. E agora a comunista, que maravilha. Mas eu queria comentar. Mas, sem dúvida, a supremacia... Claro, nós estamos aqui na URGS, nós temos que discutir essas coisas. Né? Por que a USP dá mais as cartas, vamos dizer, nessas políticas, se a gente tem uma área de ensino tão antiga quanto? Não é verdade? Então, é uma questão, né? Por quê? Mas a gente sabe, essas questões são políticas. Querendo ou não, a URGS está um pouco, né? Aliás, eu noto nos concursos que... Geograficamente, muitas vezes a pessoa que é norte, nordeste, próprio... Não, se bem que São Paulo, eu já peguei cada frio lá, Deus me livre. Mas o fato é que tem uma questão, né? O nordeste já acha que é frio, né? Agora até vou para um concurso público de professor em Salvador. Tem 15 inscritos. Quando a gente chama aqui, sempre, pelo menos, é a metade. E a gente teve bastante inscritos. Porque tem uma questão, recurso ali em Santa Maria, a província de São Pedro. Até a gente teve 22 inscritos. Não vieram tantos, né? Nós éramos a província de São Pedro, antes de sermos Rio Grande do Sul. Mas quer comentar alguma coisa? Claro, eu fico provocando ele, né? Tá Até a bom? gente teve 22 inscritos no nosso concurso em Santa Maria. Uau! Mas não vieram todos. Legal. É que eles eram... Não, mas é que esse concurso vieram poucos. Porque Quando foi na pandemia? O pessoal se inscreveu antes da pandemia. 2019. E ele só aconteceu agora. Ah, No bom. ano de 2022. Então, claro, esse pessoal que se inscreveu, esses 15 que se inscreveram, foram fazer outras coisas, e etc, etc. Mas, quer dizer, manifestaram interesse já bem mais do que antigamente. A gente já teve Sim. concurso em Santa Maria que ninguém se inscreveu. Isso. Claro, até porque isso está refletindo o quê? O número de doutores na área que a gente Tem vem aumentado. formando cada vez mais, né? Claro, sem dúvida. Beleza, né? Pedro. Eu só queria comentar que essa discussão sobre o ensino de física e uma rixa entre o ensino de física e as pessoas que fazem física ou experimental ou teórica é uma coisa que é perceptível. Acredito que aqui, né, muito forte. Lá na USP é algo muito intenso. Muito intenso, verdade. Eu sei disso. É uma discussão Histórica. histórica. O Ernest Hamburger até, né? Sim, é exatamente isso. É uma questão histórica e que os avanços são muito curtos e com muita luta. Com muita Porque não tem um departamento de ensino lá. Tem todos os departamentos, tem de física experimental, de todos os tipos de física, né? Mas de ensino não tem. Então os professores de ensino ficam em departamentos aleatórios, tem que se desdobrar todo para conseguir ter algum reconhecimento no instituto em si, não falando com a pesquisa de ensino, mas no instituto tem um reconhecimento muito difícil e que não conseguem, por exemplo, a gente tem pesquisadores muito antigos, tipo o Alberto Villani, a Maria Regina, que estão há muito tempo... Luiz Carlos de Menezes. Sim, e eles não existe um professor titular da área de ensino, porque não consideram que eles fazem pesquisa eles não fazem uma pesquisa. Vocês estão pior que nós. Não sabem se informar. A gente conseguiu. Continua a gente a não. luta. Para ver como é, né? A gente Para ver não. como é a USP, o mais antigo. A gente rivaliza com vocês, é brincadeira, tá? O mais antigo. Quem é, né, o grupo de ensino mais antigo do Brasil? A gente sempre rivaliza com vocês, não sabe qual é. Né? Tu vê que loucura. E conseguiu ter agora a primeira livre docência, se eu não me engano, de algum professor de ensino. E escutando vários absurdos, do tipo, como que ele vai ser livre docente sendo que ele nunca deu a disciplina de mecânica quântica? Ou algo do Mas gênero. o Moreira não conseguiu passar no primeiro concurso para titular aqui. Verdade. É verdade. O primeiro concurso para titular que ele fez, ele não passou. Rodou na prova didática. Rodou na prova didática, ele não passou. Mas é que ele é um físico, sabe, Cristiane? Pensa bem, o Menezes é mais um... Ele é considerado, eu acho, um físico lá dentro da USP, entende? Eu acho. Entende? Ele não é só o ensino. Então, a geração mais jovem tem Eu bastante isso. acho que a mais jovem está passando. Então, nós estamos bem, né? Não, no nosso departamento a gente é bem valorizado até. A gente propôs uma nova mudança curricular, né?
E todas as mudanças que a gente propôs, que afetariam o bacharelado, todas as disciplinas de física básica, o bacharelado aceitou. As nossas sugestões. Todas as eram nossas sempre sugestões. Mas, e uma coisa só que eu também acho que pode contribuir sobre essa discussão é tomar bastante cuidado com que a gente sempre pensa, são professores muito antigos que têm um pensamento retrógrado dentro da Não, os física. novos estão entrando junto. Os novos Entram com esse pensamento. Entra com esse mesmo pensamento. às vezes mais ainda, Perfeito. tem um pensamento mais radical, a física Mais pela radical. física. Quando a gente era estudante, a gente via a mesma coisa. Quando o cara entra para ser professor, parece que ele veste uma carapuça, assim. Então, Agora eu sou professora, eu tenho que ter esse pensamento. são raras exceções que a gente encontra dentro da física que tem um pensamento um pouco mais humano. E é uma coisa que eu acredito aqui na URGS deve passar, na USP passa. Sim. É que é o anacrônico, né? Tu pensa que um jovem que fez doutorado em ensino de física, ou ensino de ciência, né? Porque doutorado em ensino de física só existe aqui. Esse programa de ensino de física, o nome de Nós vamos física, ter doutorado em só ensino de física em Santa Maria. então já vai ser o segundo do Brasil, sabia? Porque todos são ensino de ciência. É que Não nosso estou programa- criticando, acho não, interessante. O sim, nosso sim, programa lá é Educação Matemática e Ensino de Física, né? Mas foi submetido à PCM agora. Tá, bacana. Então. Não tá certo ainda. Mas Enfim, é uma discussão subdisciplinar, mas o ensino de ciência acaba a gente, né, podendo estar com os biólogos, Sim, que sim. enriquece muito, né? Enriquece. Inclusive, assim, a questão, por exemplo, o Matheus montou um grupo de pesquisa pela CNPq. Quem avaliou e quem deu quem permitiu que esse grupo existisse foram físicos. E é um grupo de pesquisa em sociologia Da educação, ciência e da ciência. educação, né? Ele contou essa história. Matheus é professor recém, né? Um novo professor, jovem doutor, Jovem doutor. um jovem doutor em ensino de física, né? Que passou por isso. Claro, porque nós estamos dentro do Instituto de Física, claro, né? Mas São essas disputas, e são Mas São disputas. essas disputas começam desde a graduação. Exato. Entre o bacharel, Exatamente. os bacharéis, Aí começa. E aí também está um problema na formação dos bacharéis em física também. Porque os bacharéis em física, ele tem essas coisas que as aulas, eles não têm uma disciplina que tem essas discussões, pelo menos no FSM, que realmente motiva essas discussões que a gente tem nas disciplinas Aqui também como eles não instrumentação, como políticas públicas, né, e várias outras. E aí muitas vezes eles acham que eles podem dar aula particular, que eles são melhores professores porque eles sabem melhor tal conteúdo do que o fulano. Porque eles acham que eles são melhores em sala de aula do que o fulano, porque eles acham que estudam mais, porque eles acham que estudar é fazer conta, e não simplesmente não Por é outro lado, a gente sempre tem aumentado o número de bacharéis que procuram disciplinas da licenciatura para fazer. Antigamente não existia. Eles procuram, mas eles têm só. feito algumas disciplinas. Olha o de- Instituto Federal, tem que ter licenciatura para fazer Isso, concurso inclusive, lá. já foi uma briga dentro da... Eduardo vai me da matar. física. Mas não deixou de ser uma conquista. conquista de marcar, porque olha só, nós estamos diante de políticas que está aceitando o notório saber. Sim. Um desavisado, ai que legal! Então, um professor, um engenheiro que tem, né, uma certa vocação didática vai dar as aulas do técnico em eletrônica, sei lá o quê. Mas isso a gente sempre tem que lutar contra, porque isso é descaracterização da formação docente. Eduardo. Eu estava refletindo esses dias lá na educação, na disciplina, com pessoas das ciências sociais, de história e outras disciplinas, que eles estavam falando que muitos professores deles na universidade têm bacharel, são bacharelados, né, e sofrem um pouco por isso. E eu sei que historicamente a universidade ela prezou, tem que ir um doutorado, vamos pegar essa formação, tudo isso. Mas eu acho que o IFE, ele agora ele passou assim, tipo, como se fosse pensar no futuro. Porque eu acho que a tendência é que um dia as próprias universidades vão cobrar licenciatura. Isso eu nem falo só na física, eu acho que vai ser geral, sabe? Olha, Eu Eduardo, não vejo isso. eu acho esse é um campo de disputa, vamos ver. Eu não sei. Sim, vai ser bem disputado, mas eu acho que... Não vejo nem disso. E aí isso vem da importância da licenciatura.
que ela seria importante? Porque uma visão que tem lá no bacharel, eu falo porque eu sou bacharel, e uma das visões que a gente tinha é que era só voltado para a educação básica. Só que a gente sabe que a licenciatura não é só voltada para a educação básica, você faz a questão de o processo de ensino que ocorre em vários. Sim, quando estuda história da educação, a própria filosofia, sociologia da educação. Vários níveis de espaços formais e informais. Talvez, o que eu estou dizendo é talvez a gente faça aquela separação de um dia, talvez ficar só pesquisador mesmo ali, fazendo parte da universidade e tudo mais. Isso é que não existe no Brasil. Ou da aula mesmo, não vai precisar. Porque aqui já existe, né? Se você é um bacharel, parece que existe um projeto de apoio pedagógico. Coisa assim, quando você entra. Não, todos os professores que estão em estágio probatório fazem o tal do PAP, que é um programa de apoio pedagógico, não sei lá. Mas tem muitas críticas a esse PAP, né? Tem coisas esquisitas. Aqui tem, e a Faculdade de Educação acho que ainda capitaneia, assim, eles têm uma série de cursos que eles dão. Tem coisas boas, a pessoa aprende, né? Uma estrutura de uma universidade que é coisa gigante, né? Então as pessoas aprendem sobre isso, enfim. Mas eu acho que a gente ainda tem que avançar nessa discussão, né? Porque a gente fala muito dos cursos, dos currículos, né? Agora as diretrizes de 2019, quero ver se eu falo um pouquinho para vocês, mas enfim, a questão do professor formador. Né? Quem dá aula na licenciatura? E aqui, apesar de o grupo de ensino ser o maior que já existiu na história do Instituto de Física, ele ainda é 10% do quadro de docentes, com 2 licenciaturas, uma noturna e uma diurna. E um bacharelado, né? Uma engenharia física e um bacharelado em física. Né? Tá. Mas então, essa, né, é uma... E aí, então, muitos bacharéis, principalmente no início do curso, estão à frente dessas disciplinas de física, né? É que nós não vamos poder dar física quântica, não sabemos nada. Tá bom, deixa assim. Deixa quieto. Pode? Deixa quieto. Nós temos um projeto de ensino de quântica aqui. Projeto de anos. Entende, Isabel? Então, a coisa, vamos mais devagar, alto lá, né? Mas, enfim, acho que talvez a ideia do Eduardo seja um pouco otimista. E também eu fico preocupada se a gente seguir uma dicotomia professor-pesquisador. Acho que essa dicotomia também não é legal, porque eu penso assim, que, né, se as licenciaturas muitas vezes são o que são materializadas, é porque seus professores também pesquisam em ensino de física. E podem trazer, entende? Então, a discussão aí merece um olhar mais... Mas então, em 2016, voltando aqui, então, a primeira versão em pleno governo Dilma. E como eu falava, porque a gente foi pela USP, né, Pedro? Mas o fato é que colaboraram muitos lá da USP nessa versão da educação infantil, ensino fundamental, né? Não só lá na USP, também o André Ferrer escreve um editorial sobre a participação dele nessa primeira versão de 2015, que alguém comentou aqui, tem o editorial da professora Sandra e depois tem uma resposta ao editorial que é do professor André Ferrer, não da USP, da UFRN, da Federal do Rio Grande do Norte, né? O colega nosso do ensino de física, uma pessoa muito séria, da filosofia e história da ciência, mas que também, talvez assim, vamos ajudar, né? Aquela coisa assim, um ativismo um tanto ingênuo, como diria Paulo Freire, isso eu já estou falando aqui porque eu já falei isso para ele, e ele sempre tenta se explicar, mas enfim, né? Tudo que eu estou dizendo aqui eu não tem problema, eu digo para os meus colegas, porque a ideia é o debate, a discussão, né? Eu acho que é por aí, né? E as pessoas que, né, se defendam como puderem. Mas, enfim, ok, aquelas primeiras versões, as pessoas acho que ingenuamente não imaginavam o que estava por vir. Né? E em 2016, apesar de todas essas críticas, vocês viram, né, mais de 300 associações subscrevem uma carta, um manifesto pedindo a revogação do ensino médio. Isso está nas mãos do Camilo Santana, né, nosso ministro. E assim foi em 2016, com a segunda versão. E o CONSED, o Conselho Nacional de Secretários de Educação,
já sinalizam alterações, porque eles já estavam com o planejamento de aprovar apenas a BNCC, Educação Infantil e Ensino Fundamental, e já sinalizando que ela se separaria para o ensino médio. Governo Temer, aí realmente, olha, foi complicada a coisa, porque redirecionou políticas, né? Veio, aqui falta, bom, poderia dizer muita coisa, é difícil, mas enfim, o próprio teto de gastos, né? A PEC, que então cortou dinheiro da saúde, da educação, então programas foram redirecionados, interrompidos, esvaziamento do Conselho Nacional de Educação. Aí as pessoas, como resistência, abrem, né, fundam o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional Popular de Educação, em 2017. Né? Então, vejam que todo o tempo há muita resistência. Né? E a organização da composição do Fundo Nacional de Educação, do Fórum, Nacional de Educação, organizações das conferências nacionais, tudo é alterado, esvaziado, colocado, os tais petit comitês, né? O grupo pequeno de reformadores educacionais. Né? Aqui vem, ó, Maria Helena de Castro. Ela é nomeada secretária executiva do MEC. Essa pessoa é uma pessoa-chave lá no tempo do FHC. Ela é trazida quando o Temer assume o poder, tá? E começa a capitanear a segunda versão. E assim eles vão instituindo comitês pequenos, todos os setores, todos vinculados ao MEC, para ir então trabalhando nessa segunda versão da BNCC. Aqui, vocês lembram, em 2016, a reforma do ensino médio aparece como medida provisória. Né? E aqui eu chamo a atenção, profissionais com notório saber, né? A gente poderia falar muita coisa contra essa reforma, eu vou falar algumas coisas, espero que dê, mas a ideia também da formação docente terá por referência a Base Nacional Curricular, a Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, já sinalizando que a BNCC, por que essa discussão é importante? Porque as pessoas, quando estão discutindo essas revogações lá no MEC, e eu tenho meus infiltrados, não é brincadeira, mas assim, há uma discussão nas associações científicas, né? Estou sempre participando, né, dessas discussões. A gente vê o quê? Que pessoas vão defender assim, não, vamos só derrubar a BNC Formação 2019, só aquela última do governo do Bolsonaro. Tá? Porque depois a gente dá um jeitinho. Outras pessoas dizem assim, não, vamos só derrubar a reforma do ensino médio, vamos deixar a BNCC. Mas não, esse discurso é perigoso. É muito perigoso, porque essas coisas são todas concatenadas. A gente tem que ter cuidado, elas formam uma política consistente, né? Então tem gente que está usando meio que umas estratégias. Não, só a reforma a gente tira. Mas como? Não, isso faz parte de uma coisa, tem uma organicidade, vamos dizer assim. A terceira versão, então, em 2017, lembram que a BNCC é em 2017, né? Educação Infantil e Ensino Fundamental, apesar, de novo, eu sempre trago essa ideia das críticas das associações científicas. Eu estava à frente em 2017, 18, 19. Olha a época que eu peguei, que eu resolvi, que eu me escolher, me eleger, enfim, de forma democrática, para ser presidente da associação, essa Abrapec. A gente passou um perrengue terrível. Não tinha uma semana que a gente não tinha que escrever uma carta para se manifestar contra esses absurdos anacronismos, né? Aberrações desse período. Né? E, finalmente, em 2017, constitui a reforma, né? É aprovada essa lei no Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprova a lei. Né? E, em 2018, a BNCC do EEM. E eu diria que a reforma do ensino médio e a BNCC 2018, claro, porque daí é referente ao ensino médio, a gente deixou o arquivo lá, inclusive a Tatiane separou as 15 páginas. Páginas do fundamental, do médio e tem o integral. Isso, e separou, né? A BNCC Ciências da Natureza são 15 páginas apenas, né?
15, quer dizer, isso já está sinalizando o esvaziamento das ciências da natureza, claro, em especial, por isso que a disciplina de física está sob ameaça, né? Como diz o nosso título aqui. E outra coisa que eu ia dizer, que eu acho muito interessante, o protagonismo. Eu acho que quem mais está resistindo, indo para as ruas, são os estudantes. Lá na reforma do ensino médio, protestaram, lembra? Acho que foram muitos se falou, eles estão nas ruas e nós não estamos nas ruas. De novo a BNCC 2018 e de novo agora um protagonismo, né? Quando Camilo Santana, democraticamente, começando a pegar raiva desse cara, tudo bem, vou manter calma, define, não, vamos fazer, não é audiência pública, consulta pública. Se de fato fosse um movimento democrático de discussão, seriam audiências públicas, foi esse nome que nos faltou ontem, audiências públicas itinerantes por todo o Brasil, como foi poder de decisão, né? Exatamente. Aí, de novo, 2 milhões vão ser recebidos. O que eu faço com uma consulta com 2 milhões de sugestões? Eduardo? Eu ia falar justamente nesse ponto, porque na época, acho que em 2015, teve uma consulta pública. Teve, né? E na verdade, isso movimentou muita gente na época. Muito? Só que eles não pegaram nada. Né? Foi só uma coisa, foi uma coisa estratégica, que depois o ministro, inclusive, veio a público falar que a BNCC era algo grande, que tinha... Mendoncinha, a gente chamava ele. 80% Mendoncinha, da cidade, baixinho assim. foi aberto a consulta pública, só que não pegaram nada, porque foi uma coisa muito rápida, não dava tempo nem de ler, porque o documento, eles fizeram na época, eu até lembro, foi 12 milhões de contribuições. 12 milhões, a paleta errada, era 12 milhões. 12 milhões. 12 milhões de contribuições. O que eu faço com 12 milhões? Hoje em dia manda a inteligência artificial ler e fazer um texto. Antigamente não dava. Agora abriu consulta pública de novo, mas não faz sentido. Não usou a TT. Puxa, o Camilo revisita a consulta pública do tempo do golpista Temer. Desculpa. É uma furada. O que isso está sinalizando? Isso me deixa muito preocupada. Mas vamos para o próximo. Sem dúvida. Isso como não tem acreditado para popular, para inglês ver. Quer dizer que o que tu acha é que não vão mexer em nada. E vai continuar. É interesse desse governo, então manter como está. Temo por isso, sim. Porque porque aquilo que a gente... Por isso que eu conto um pouco esse histórico. Porque a Dilma já não segurou essa pressão. Conseguindo vencer os reformadores empresariais estão... Eu ainda tinha uma esperança que... Não, mas calma, vamos olhar a vida ou a realidade como ela como né? uma luta por espaço. Ela nunca vai... A harmonia é uma coisa que não descreve a realidade. Não. Concorda? Então, nós temos... Por isso que é tão importante a gente estar aqui, discutir. Né? A gente pode organizar um grupo de discussão. Como? Não estou fazendo nada. Mas teve, dia 15, um dia antes de iniciar nosso curso, uma grande manifestação, né? Contra a reforma. Mas eu acho que mais os estudantes, né? Os professores da escola. Também. Eu estava dando aula. Então fica aquela coisa de... A gente fica dando a aula no nosso mundinho e depois vai reclamar. Exatamente. Mas a gente não faz as coisas. Não, esse ponto está dizendo é bem verdade. A gente tem que ir às ruas. Eu acho complicado que a minha escola é do interior, sabe? E lá no interior ninguém fala disso. A escola não faz nada, tipo, não quer parar, não acho que é importante, sabe? Parece que isso acontece mais em cidades grandes, porque a cidade interior, tu penetrar ali na cabecinha... a maioria dos professores, eles não nem se interessam pela BNCC, né? Dos meus colegas. É que pra eles a BNCC é tipo assim, tem que fazer essa coisa nova. Eu vou fazer de conta que eu vou fazer. Essa reforma veio de cima, nós estávamos discutindo. Na verdade, isso é só burocrático. Não, mas calma, Isabel. Na escola... Não, na escola... Mas o que a escola está fazendo dentro da escola? Essas disciplinas novas é para preencher carga horária. Não foi na tua escola, Rose, que a diretora disse para ela, olha, tu vai ficar com essa disciplina formativa, mas tu pode dar física ali. Tem que tocar física. Usa para dar física. Ela é a professora de física.
É que, claro, tem que cuidar muito, assim, porque tem uma discussão muito interessante no campo do currículo, que é essas políticas, não vamos dar tanta bola para elas, porque elas se materializam na escola de outra forma. Mas cuidado, eu não tô isso dizendo, é evasão de recursos públicos do MEC, eu não tô o MEC é um dizendo que orçamento isso, absurdo. não estou dizendo que isso é... E cuidado. É mais preocupante ainda. É mais preocupante, exato. Porque pensa, na capital, né, o interior, pelo menos no Rio Grande do Sul, as escolas públicas tinham uma coisa assim, um pouco mais cuidadas pela comunidade, um pouco menos precarizadas quanto em Porto Alegre, principalmente as estaduais, eu diria. Mas a falta de professor de física é uma realidade, eu acho, né? Muito bom, os dados mostram quantos professores de física. Professor, mas os nossos, mas cuidado, os nossos professores estão se formando lá em Santa Maria e não conseguem se colocar. Eles saíram tudo para fora, porque eles estão aproveitando, não tá diminuindo o cargo horário. E então, olha professor aí, de matemática, tá vendo onde está o ponto? Pode deslocar. Com essa reforma é legítimo eu até não ter um professor de física no ensino médio. E eu estou com uma escola, a minha escola é legal. É legal no sentido de estar de acordo com a legislação. Eu até acho que uma das motivações dessa questão aí toda, dessa nova reforma, eu até acho que uma das motivações é a não valorização. Já que não tem professor mesmo, vamos tirar vamos fazer... Esse aspecto, isso é interessante. Já que não tem professor mesmo, esse é um ponto fundamental. Vamos tirar... Isso, porque os conselheiros, vamos tirar o professor. Por que os Conselho Nacional de Secretários de Educação capitaneiam na reforma do ensino médio? Porque são eles que têm que financiar a educação pública nos estados, certo? Não os secretários, os governadores, enfim, né? A figura do ente, né, estadual que tem que dar conta de ensino médio pela LDB, certo? Então eles apoiam justamente porque eles vão poder seguir uma legislação sem ter que se preocupar que falta professor de física, podendo, inclusive, reduzir seu quadro de docentes, não é verdade? Reduz o quadro de docente, porque no momento que eu tinha o de Química, Biologia e Física, agora se eu tiver um biólogo, que eu tenho, que é o mais numeroso no Brasil, o menor déficit na nossa área, né? Ok. Então, eles capitanearam os municípios, porque os secretários municipais, pelo mesmo motivo, porque esses caras estão vendo a questão, o quanto eu gasto em educação e o quanto eu poderia economizar. Não tenha dúvida. Isso não está escrito em nenhum documento, óbvio. Mas o que tu faz tu pensar? Valorizar a profissão do se em 2015, né, as diretrizes abrem. Sim, e ainda vendem a ideia de que, nos Estados Unidos, já viram, não é esse discurso? Os alunos escolhem as suas disciplinas. Sim. Então, a flexibilidade, isso, que é terrível. Aí foi uma discussão que a gente estava discutindo nos Estados Unidos. Inclusive, a questão da diferença que a reforma do ensino médio, eu concordo com a professora Isabel nesse sentido da BNCC na escola pública, porque existe um sistema, né, nas redes estadual e municipal que é só ali colocar os objetivos, as competências e habilidades do desenvolvimento daquela aula. É isso que o professor muda na prática da sala de aula dele mesmo. Né? Mas na questão curricular, por exemplo, a reforma do ensino médio em si, a diferença que causou entre a rede pública e a privada. Por exemplo, eu sou um professor da rede privada, eu tenho 4 horas de aula de física no primeiro e segundo ano com os meus alunos. Eles têm direito a 4 horas de aulas de física. Enquanto na rede pública é um período. Esse o problema. E aí causou um abismo. O abismo aumenta. A rede particular escrever e aí falam dos Estados Unidos, mas isso eles não dão a capacidade. A reforma do ensino médio, se ela fosse assim, uma reforma de fato, como a propaganda, até novo ensino médio, protagonista, né? Gastaram milhões em propaganda do novo ensino médio, que o aluno ia ser protagonista, que nem acontece nos Estados Unidos. A educação teria que ser em tempo integral. Nós teríamos que ter essa educação em tempo integral. Nós teríamos que ter os itinerários formativos, culturas e tecnologias. Dinheiro para merenda escolar. Gente, os nossos alunos do ensino médio não podem ficar o turno integral na sala de aula, pessoal. Eles trabalham.
Exatamente. Na escola estadual, o que acontece? Os alunos estão desistindo, as escolas que estão fazendo turno integral, os alunos estão largando e fazendo o EJA à noite, porque eles não conseguem, eles estão tendo que trabalhar. O turno integral serve para quem? Para aqueles alunos do ensino público, da escola pública, eles não conseguem fazer, eles têm que trabalhar. Por isso que o Instituto Federal está sem alunos, os institutos federais estão sem alunos. Está sobrando vaga, sobrando. Porque tem turno integral, eles não estão, o pessoal está tendo que trabalhar, eles não estão conseguindo cursar integral. A nossa realidade está muito complicada. Eu não sei se Para que aluno serve a nossa escola? Eu não sei se isso Nós estamos tendo um esvaziamento das escolas estaduais, está diminuindo o número de alunos e não é... está diminuindo o número de alunos nas escolas porque está nascendo menos gente. Não é isso. Não, claro que não. Não é isso, está diminuindo o número de alunos nas escolas estaduais e federais. Isso é muito preocupante. E aí querem colocar uma coisa Isso é que é dos muito Estados preocupante. Unidos numa realidade que nem essa. Eu escutei numa reunião do colegiado do curso, quando eu era da graduação, eu escutei de um professor do Departamento de Física da FSM que, para resolver o problema da educação no Brasil, era só ler um artigo lá da inglês, que ele foi fazer uma pesquisa na Inglaterra. Era só ler o artigo em inglês e aplicar no Brasil. Eu escutei isso numa reunião de um colegiado de um curso de graduação. Ninguém merece numa ouvir universidade isso, né? federal. Ninguém merece ouvir isso. Então, por exemplo, essas questões dos Estados Unidos, trazer para cá e pensar que vai dar tudo certo. É que esse professor acha que tudo, ele comprou, tudo que é dos Estados Só que Unidos, daí só pode um ser uma professor pessoa universitário, conversando. doutor. Para ele, tudo Fala dos Estados isso. Unidos é bom. Mas, gente, Pelo menos esse aí tá. Mas eu Claro, não sei isso quem é. tem num artigo, não é? Isso que tem na minha cabeça. Vai Que nem eu já científico. ouvi reunião de colegiado. Porque eu acho que assim. esse é o próximo. Claro, Essa artigo. pessoa que eu vou dizer quem é. tá, mas a universidade... Essa situação que a professora Isabel relatou aconteceu comigo. Eu trabalho com matemática e física na rede pública e, como diz o meu colega aqui também na física, enquanto a particular tem 4 períodos, eu tenho 2 no primeiro e tinha 1 no segundo. O terceiro não tinha nenhum mais. Agora voltou uma nova matriz onde eles já incluíram um de física no terceiro ano. Daí eu cheguei para minha diretora e disse assim, bom, como é que eu vou trabalhar o conteúdo de física com 1 período no segundo ano e nenhum no terceiro? Aí, para fechar minha carga horária dos 32 períodos, me faltava 1 período. E tinha 1 período de ensino religioso sobrando. Tu quer, Rose? Quero, se eu puder trabalhar física. A disciplina é tua, diz ela assim. Eu disse nem que eu envolvo a física com Relações entre ciência e religião, é um curso legal. Daí ela me disse assim, a disciplina é tua. Ela disse assim, se tu acha que o teu aluno que é importante para o teu aluno tu trabalhar os conceitos de física, que tu vai estar preparando melhor ele, a disciplina é tua. Aí, resumindo, eu tenho um 7º ano de matemática, que também reduziu períodos. Não, era 7 de matemática, voltou para os 5. Aí o ensino médio, eu tenho 2 primeiros anos no novo ensino médio, novo, com matemática, física, tecnologia e cultura digital. Eu sou professora deles. Eu também sou. Aí eu tenho o 2º ano, na mesma escola. Eu tenho o 2º ano também, que é do novo ensino médio, do ano passado, porque só tem 1. Eu tenho matemática, eu tenho física, eu tenho ensino religioso e eu tenho iniciação científica. Tá? Iniciação científica já é a coisinha bonita que veio. Aí eu tenho o 3º ano, que é na matriz antiga. Que lá eu tenho 2 períodos de física e eu estou trabalhando manual, tenho 2 terceiros anos. E daí eu te digo, eu tenho 7 planejamento. E eu tenho, continuou meus 8 períodos de planejamento, continuou o mesmo. E aí, a gente assim, ó, a diretora, nós estamos numa agonia, discutindo, porque além dessas aí, iniciação científica e cultura, abriu aquele monte de disciplinas que ninguém sabe como trabalhar. Eu Sim, peguei isso uma eu ia delas e é perguntar. horrível. Aí vem os itinerários. Os itinerários inventaram, Aí né? vem bonito lá que o aluno... As trilhas. Que o aluno vai escolher. Escolhe um eixo, a partir daquele eixo divide num monte. Divide num monte no primeiro, aumenta um monte no segundo e isso triplica no terceiro. Aí ele chega para o nosso aluno e diz assim, 4, coisa mais linda, nosso, da SEDUC, ele é o nosso representante, por favor, chega lá numa formação do Tito Ferrari e mostra bem bonito para nós os 4 itinerários.
Aí a gente pensou que nós menos prejudicaria nosso aluno era estudar sustentabilidade. Por quê? Língua portuguesa continua bonito, não pode tirar. Matemática é bonito, não pode tirar. Essas duas são não tocadas. pode tirar. Língua inglesa não pode tirar também. Então eles podem tirar de quem? Só do resto. Eles podem tirar da história, da geografia, da física, da química, da biologia. Dessas a gente pode mexer. Se a diretora quiser deixar sem nenhuma, ela deixa. Então, se tu escolher sustentabilidade e daí divide, lá dentro tu consegue trabalhar essas disciplinas que eles estão tirando. Só que daí tem uma lá que até é bis, os alunos vão perguntar se eles vão ver a caixa de bis. Não sei biologia, não sei o que lá, mas sustentabilidade. Dentro lá vocês vão ver a caixa de bis. Aí o professor, ninguém sabe como trabalhar. Imagina eu. E o livro didático? Está entrando esse horroroso, adequado à reforma, BNCC? Veio, né? Livros por área, né? Por área, isso. Mas esse por itinerário não. E tem pérolas. Vocês já devem ter visto que tem pérolas. Ciências natureza. E daí outra situação, já que tu trouxe o livro didático, que é por área, ciências e natureza, eu cheguei lá, eu folhei o livro, aqui é física, termina a física, vai para química, termina a química, vai para biologia. Não tem nada de área. É área porque eles fizeram... Não, é área para reduzir o conteúdo, inclusive, né? Sim. Mas eles venderam 3 livros de trabalhar ciências e natureza. Isso tudo é. Não tem como conversar. Professores de Santa Maria que vão para o interior. Eu tenho 40 horas, eu vivo dentro da escola, tenho 4 dias, que eu até consigo. Mas os outros não, eles trabalham lá, eles trabalham em Santa Maria, eles trabalham na massa. Não tem como fazer uma reunião por área. Aí a diretora, assim, porque a diretora é bem prestativa e bem dedicada e ela sempre dá de olho no aluno. O aluno é o foco dela. Coordenadoria. Veio até a coordenadoria e pediu auxílio. Vão até lá. Chegou lá e disse, daí eu fui uma das que disse, diretora, elas não vão vir. Elas são professoras como nós. Elas não sabem, elas sabem o mesmo que nós. Claro. Não tem como nós vir. Não quero, marcaram o dia, não quero. Outro dia marcaram de novo, nós ficamos todo mundo lá bem bonitinho esperando, não veio, a gente fez reunião em casa. Então, que novo ensino médio, pelo amor de Deus? É que eles não iam chamar ruim, né? Novo não estão mentindo, né? Não, e essa questão de professor, da várias. Eu comecei no estado em 2010. E lá era bem primeiro, já tô falando. E lá já era assim, eu comecei com formação em matemática, eu fui dar ciências, física e matemática. Então, ocupar, diminuir RH agora, isso é de menos. Isso já vem, isso eles já fazem direto. Então, ensino médio... Que loucura, né? E os livros estão... Vocês estão ignorando? Como é que vocês estão lidando com a questão desses livros? Porque eu analisei com alunos, até foi alunos da licenciatura, vários trouxeram, e a gente parou para olhar um pouco. Tem alguns que são só para os itinerários, né? E aí tinha uma pérola lá, que eu acho que era de iniciação científica, ou projeto de vida, não sei. Era um desses, eu não vou lembrar, para um itinerário dentro da área de ciências da natureza. Gastava um tempão falando do que, eu fiquei horrorizada. Nunca pensei que isso ia acontecer de novo. Método científico. Mas isso está cheio nos livros de ciência, nos livros de ciência de educação básica, tá cheio. Não sabem ler, não fundamental. Não sabem dividir, não sabem multiplicar. Bom, mas então vocês estão sabendo melhor que eu, né? Como é que está dividido isso. Claro que a mídia está dizendo que aumentou a carga horária do ensino médio, né? E é verdade. Mas a gente está sabendo o que está acontecendo, né? Essa divisão em 2 etapas. Vamos para o próximo? Meia verdade. Vamos um pouquinho. Aí eu trago aqui, né? Que vocês têm até o documento lá, né? Vocês devem ter visto. 15 páginas na BNCC de ensino médio, quase 600. 15 páginas para a nossa área de ciências da natureza. Aí 3 competências. Para cada competência, um certo número aleatório lá de habilidades, com aqueles códigos gigantes. Né? Quando a gente olha um documento como um PCN ou um PCN+, a gente vai encontrar um resumo,
há um recorte, exprimiram lá e sobraram só 2 temáticas. Vocês lembram do PCN+, que eram 6 temáticas, a física sempre presente nos 3 anos. Agora parece que pegaram do PCN+, não à toa, porque quem coordena, tu sabe quem é, né, Pedro? Eu descobri um pouquinho depois da tua palestra, assim, não sei, assim, fazer umas fofoquinhas, daí eu descobri. Aí então conta a fofoca. Não. Professor, eu tô só aqui com uma pipoca. Uma pipoca imaginária, escutando, porque é muita coisa que eu não sabia. Eu vim da Unipampa, então eu não tinha muita coisa que eu não sabia e eu só tô aqui, ó. Que bom, Pedro, que bom. Mas assim, então tu sabe que o Luiz Carlos de Menezes, que é o já está aposentado da USP, ele foi o grande coordenador da área de ciências da natureza. O coordenador, não, é o grande porque ele é o grande, né? O Luiz Carlos de Menezes. Mas o fato é que ele coordenou a área de ciências da natureza lá nos PCN. E quando começou a discussão da BNCC, eu lembro até que eu era a presidente da Abrapec, e nós fomos para uma discussão lá na... Onde que era essa discussão? Ah, não, era no MEC mesmo. Aí estava lá, isso era 2000 e... Enfim, 2000... Ah, não, ainda não tinha dado o golpe da Dilma, era início do ano de 2015. E aí nós fomos, foi o Ricardo Galvão, era da SBF, ele estava lá, também falou uma pérola, parecida com essa que contaram, e a pérola dele, não, ele foi incrível no governo lá, né, como presidente do INPE, mas o fato é que ele disse assim, o que está faltando para essa meninada, né, como os paulistanos gostam de falar, essa meninada, nós falamos gurizada, a meninada para saber física na escola, experimentos. Gente, a gente se olhou, quase caiu na gargalhada, porque eu sou meio descontrolada. Quando tenho vontade de rir, eu não consigo me segurar. Olha a pérola. O problema da escola é que não tem experimento. Mas estávamos lá, estavam com o Ítalo, que era o secretário de Educação Básica, enfim. E aí rolou essa discussão. E estava o Luiz Carlos de Menezes. Muito engraçado, porque ele estava lá como, de novo, se colocando. Então, vejam como a coisa se transladou, né? Eles foram voltando, né? Aquela equipe que estava lá, foi voltando para o MEC, mas isso ainda era 2015. Isso que me deixa até um pouco triste. Isso ainda era 2015. Mas ele estava lá, e às vezes ele dormia. Ele é um homem brilhante, ninguém tira isso dele. Mas às vezes ele dormia, assim, na reunião, cada um falava uma coisa, não sei o quê. E a gente foi lá para dizer, não uma BNCC, uma BNCC ou outra BNCC, não a BNCC. Nós sempre tivemos essa posição como associação científica, né? E ele estava lá porque ele ia formular, ajudar, coordenar, né? A BNCC estava lá. Dormia um pouco, daqui a pouco acordava e falava uma coisa interessante até. Era muito gozado aquilo. Mas, enfim, e ele continuou. Quando veio aqui, né, a gente vê, parece que eu estou lendo um texto que ele escreveu, quando eu leio essas BNCC. Mas, assim, ó, perto do PCN, aliás, o PCN é um de 99, aquele mais extenso, é um documento maravilhosamente bem escrito. É muito interessante. Pode fazer discussão, pode criticar coisas que estão ali, concepções, mas é extremamente... A gente se deleita lendo aquele texto. Quando chega a PCN... Viária. Com tudo que a gente pode hoje dizer que era muito cotidiano, que o Menezes tem essa coisa, que os alunos têm que saber como é que funciona a porta de abre e fecha quando eu me aproximo. Ele tem muito essa pegada do cotidiano, que eu acho que isso é empobrecedor. A física é muito mais do que explicar o cotidiano, né? Mas, enfim, aqui o que acontece com a BNCC, quando a gente olha para a nossa área no ensino médio, é uma redução, uma síntese péssima do PCN+. Quem leu o PCN+, né, já viu que eles reduziram do PCN para o PCN+, fizeram lá uma lista de conteúdos, alegando que os professores não queriam ler um texto tão longo e tão poético, então não queriam ler, mas precisavam de quadros com 6 temáticas,
sequências, né, sistemáticas que definem o ensino médio, aí eu proponho no primeiro ano tal e tal e tal. E aqui eu só vou encontrar 2, daquelas 6, né? Então, a questão, até os físicos deveriam se calar e só dizer uma coisa quando critico a BNCC, para não falar pérolas, né? Do tipo falta experimento, ou o professor tem que fazer um intensivo no Moodle para aprender física, essas besteiras, tudo. Diz simplesmente, os conteúdos sumiram. Se eles falassem só isso, eles já ajudavam na discussão. Mas não falar bobagem, né? Mas de fato, gente, uma crítica primária seria dizer, cadê a física desse negócio? Isso demonstra a falta de importância que eles consideram nesse tipo na nossa área. Eu acho que a nossa área não serve para nada. E não tem um professor de física, fechou todas, né? Luiz quer falar. Tem professores nem precisa. Aqui são as 3 competências que eles definiram. Definiram apenas 3. Oi, Luiz, fala. Provavelmente minha fala vai ser um pouco polêmica, mas eu acho que tem um grande problema de interpretação de texto, porque a base nacional curricular ela não é um currículo, é uma base nacional que preza orientações curriculares. Da mesma forma que o PCN não deveria ser interpretado como currículo, ele é uma orientação curricular que subsidia outros currículos. A ideia não é que não tem conteúdo de física, a ideia é que não tem conteúdo de nada. Por quê? Porque a ideia não é trazer conteúdos aqui, a ideia é implementar um discurso que favorece a pedagogia das competências e a responsabilidade das escolas, resguardando sua autonomia e sua liberdade, de produzir os conteúdos que eles acham necessários dentro da matriz curricular que se adequa àquela realidade. Esse é o objetivo do documento. O que não se cumpre é uma falta de interpretação do documento. Tá, mas a Luiz tem um detalhe aí importante. Quando a gente olha para a PCN, por que eles eram parâmetros? Porque eles não tinham força de lei. Eles eram lei como parâmetros. Isso aqui é lei. Isso aqui está sendo feito para os professores, porque qual é o que está por trás? O professor não sabe o que ensinar, ele precisa ler o que está escrito aqui. Ele não sabe o que ensinar. E mais, pensa um tema, tudo bem, a gente vai olhar para esse tema, se me dissesse, o tema Terra, Universo e Vida. Eu já acho isso problemático, porque qual é a realidade do meu aluno? A Cristiane que trabalha com o Paulo Freire. Por que de antemão eu estou definindo isso? Existem várias questões aí que a gente tem que problematizar. Porque não é a escola, isso não está ferindo, inclusive, a própria autonomia da escola, no sentido de que a escola tem que produzir pela LDB, ela é propositiva em termos do planejamento pedagógico, né? Então, isso também é outra questão. Quantas questões estão aí? Tudo bem, você vai dizer, aqui quando eu pegar vida, terra e cosmos, a vida, toda a física está aí dentro. Mas e como o professor, pensa bem, muitas vezes sem a formação em física, como que ele está lendo esse currículo? Mas eu acho que a questão é mais fundo. Quem precisa desse currículo nacional se a gente tem diretrizes? Essas sim são, como deveriam ser, como tu diz, algo que sinaliza para eixos, sinaliza para perspectivas, mas não diz de fato qual é o conteúdo. Aqui eles querem dar o conteúdo, mas não dão também. Tem força de lei, que é um problema. Como que é algo tão... que quer dizer que 2 temáticas não devem faltar no ensino, né? Acho que aqui essa primeira é a matéria e energia e a outra é terra e cosmos, né? Aqui eu até peguei o documento, né? Como, se a gente tem sim, aumentar as diretrizes, né? Porque eu estou fazendo uma comparação quando tinha o PCN+, também. Vocês leram, né? Todo mundo leu no curso de licenciatura. Eram 6 temáticas. Era tudo muito mais debulhado, mesmo que não tendo força de lei. Ao mesmo tempo que essas 3 têm tudo, elas não têm nada. Elas não dizem nada. É a mesma coisa que não tivesse escrito isso aí.
Isso que reforça a ideia de que a escola tem liberdade de fazer o que ela quiser. Mas então, para que fazer? Mas pensa... É visto na LDB que a gente precisa da Constituição, a gente precisa ter uma base como a LDB. Não é verdade isso. Base nacional comum é uma coisa. É o que diz a LDB. Base nacional comum curricular, os reformadores empresariais pegaram isso com toda a força. Por enxergar nisso uma possibilidade de mercadológica mesmo, de transformar. Eu entendo assim. Por que dar um highlight, um destaque, né? Quando olho para o PNL, Plano Nacional de Educação, por que das 20 metas aqui eles pegam e investem muito dinheiro, que a gente nem sonha quanto, para fazer uma BNCC? Em detrimento, isso também é outra discussão, dos outros pontos todos. Dos outros pontos todos. Se a gente já tinha diretrizes para a educação básica em 2012, 2013. Nós já tínhamos esse documento, que foi, inclusive, feito com muita discussão, muita audiência pública, porque eles demoram para sair. Então, nós tínhamos um documento. Ninguém precisa de BNCC se a gente tem as diretrizes de 2013. Mas elas são lei. Não, diretrizes, essas são lei. Essas são lei. Mas aí que tá, elas se veem na obrigação de serem, inclusive, revogadas, tendo que ser reformadas por conta da BNCC. Esse é o ponto. Porque muita gente também discute, tá, que nem vocês estavam falando, a escola particular maquia lá para dizer que tá legal, mas no fim tem 4 períodos de física, não estão nem aí. Essa é de fato o que a gente está observando. Mas a questão é, tudo bem, então essas políticas se materializam, a tal da processos de recontextualização, né, que são discutidos na área de teorias curriculares, a recontextualização quase que diz, bom, esse papel aceita tudo, mas quando eu vou para a escola, as coisas se materializam de uma forma completamente louca. E aí o pessoal do currículo vai dizer alto lá quantos milhões de reais foram investidos para escrever uma política curricular. Então, mesmo que ela se materialize, de fato se materializa, a maior prova é como vocês colocaram lá nas discussões do formulário, o fosso, né, entre privado e público está aumentando. Então, os alunos da escola privada conseguem fazer o contraturno, vão fazer os itinerários à tarde. Tá? E na escola pública... Por exemplo, a escola tem gestão de resíduos, que é ministrada pela professora de Química, junto com o professor de Biologia, não é pelo professor lá que está sobrando carga horária do que for. Estudo religioso. Então, o contraturno na escola estadual, os alunos não conseguem. E outra questão também da questão da BNCC que a gente não pode esquecer é que a BNCC, na verdade, não é a BNCC a política curricular, são as novas políticas curriculares que estão em conjunto, que é a nova reforma do ensino médio, é a BNCC, é a BNC Formação, por isso que eu botei os 3 juntos, é um pacote. Gaúcho, é o documento orientador de cada município brasileiro que cada um tem, ou seja, se tu ver, o professor da escola estadual não trabalha a BNCC, ele trabalha a BNCC mais o RCG, tem mais competências e habilidades que vai derivando tudo daí. Quando chega o professor do município que tem que trabalhar, ele já sabe lá tudo que tem que trabalhar, que já está tudo ali. Outra questão é a matriz de referência. O Estado do Rio Grande do Sul forneceu uma matriz de referência para trabalhar com a BNCC. Não sei se vocês chegaram a analisar, né? Até lá no grupo a gente chegou a analisar. Em uma escola em São Borja, uma mestranda lá do grupo pediu o currículo das escolas. Eles simplesmente entregaram a matriz de referência. É matriz de referência, não é uma lei, não é nada. Mas as escolas usam como obrigação que tem que usar a matriz de referência, que aquilo é o currículo. Eles simplesmente entregam uma matriz de referência com as competências e habilidades do RCG e da BNCC. Então, mesmo sendo... não sendo um currículo em si, que de fato a base ela não é um currículo em si em termos legais, mas na hora de implementar ela é o currículo. Ela vira um currículo. A própria matriz de referência, que não é uma lei, vira o currículo. É diferente dos parâmetros curriculares nacionais.
dos PCNs e diferente também das diretrizes nacionais curriculares do E aí não adianta o texto estar que não entram ou ter elementos no importantes. corpo. Não adianta o texto estar bonito, ter elementos importantes, porque essa autonomia ela não é exercida no momento que a matriz é escolhida ou dita como essencial para as escolas. Exato. Mas eles estão fazendo o que o status quo esperava deles. Entende o que é triste? A matriz de referência já se esperava. Virou currículo. Porque não tem sintonia alguma com as discussões. Mas, pegando a linha só o Luiz, depois o Marcos. Eles falaram, eu acredito que segue de novo na própria ideia de que é um problema de interpretação. Por quê? Eu concordo plenamente com o que ele disse, eu acho que isso reforça a ideia de que é um problema de interpretação. Como ele bem colocou, uma matriz de referência não é um currículo, mas ele é adotado como tal. E aí, isso me remete a um exemplo de uma disciplina que eu fiz aqui no programa, que o professor relata uma experiência de São Paulo, tá? Contando resumidamente a ideia. Tá? Em determinado momento, eles desenvolveram um instrumento, uma política pública, que era uma espécie de post-its orientadores, materiais para que os professores da rede estadual, em algum momento, procurassem um experimento ou uma inspiração para uma aula naquele material. Então, esse material foi construído com uma ideia, com um objetivo de dar uma base, uma orientação para esses professores. Só que isso está na dimensão. Até ele chegar na sala de aula, ele passa por diversos setores que acabam transformando. Então, em uma passagem, esse documento ele passa a não ser mais só um documento de suporte para o professor na escola, mas ele passa a ser algo que o professor precisa ter. Ele precisa obrigatoriamente ter um professor para ser um desses. Daí, num segundo momento, o professor, além de ter, ele precisa levar isso para a sala de aula. No quarto momento já, ele vai ter um orientador, uma supervisora pedagógica dentro da escola, que vai verificar se o professor está usando aquele material na sala de aula. Mas aquela não é a proposição inicial, não foi para aquilo que foi concebido. Isso é um processo de interpretação de como ele foi incorporado na realidade da escola. Assim como a matriz de referência é tida como um currículo, ela surgiu com essa finalidade, assim como a BNCC não surgiu com essa finalidade. Tanto é que a gente consegue ter uma escola particular ao mesmo tempo que uma escola pública que tem currículos totalmente diferentes. A BNCC não prevê isso. Não, ela foi concebida como um currículo e ela se materializa, se recontextualiza de outra forma. A maior prova de que ela foi concebida como currículo é que a BNC Formação, se eu tivesse que dizer uma palavra sobre ela, eu diria ensinar o professor, ou treinar, como eu uso num artigo que eu escrevi com o Diomar, meu aluno de doutorado, agora está no Instituto Federal lá em Bento, treinar o professor para aplicar a BNCC. Isso é a maior prova de que isso é um currículo. Agora, claro, processos de recontextualização são outra história. Claro que eu não desejaria que o professor pegasse aquilo, entregasse a matriz dizendo que aquilo é o currículo que ele faz. Claro que eu fico triste de ouvir, porque eu gostaria que ele olhasse e dissesse, não, para aí, qual é a realidade dessa escola? Vou falar de cosmologia ou vou falar de abastecimento de água? Vou falar de gatinho para fazer na rede elétrica? O que eu vou falar? Eu gostaria, mas não é isso que está se esperando. A BNC Formação claramente diz, vamos treinar esse povo aí. É uma coisa absurda. É algo assim inaceitável. Porque é treinar para usar um currículo. Que diz Base Nacional Comum Curricular. Inadvertidamente, pendurar o curricular no final. A LDB não falava isso. Isso era sujeito à interpretação. E os reformadores empresariais, tem muita gente que discute isso na literatura. Por que dá esse destaque no PNLD, não, no Plano Nacional, PNE? Por quê? Porque dá muito mais dinheiro. Uma vez uma aluna minha de doutorado disse, eu achei genial. A Érica já se formou. Claro, dar salário não tem como. Por exemplo, eu construir uma escola, eu posso conseguir propina da empreiteira. Eu escrever material, eu posso conseguir propina. Né? Por exemplo, material didático é algo que
Dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro, porque né, vende... Movimenta milhões a questão do... O livro didático. Ninguém gasta mais um livro no mundo, dito por um ex-ministro da Educação, que o MEC, até hoje, são milhões. Mas, claro, botar na folha de pagamento, pagar bem o professor, como é que eu desvio isso? Né? Ela quis comparar que a questão da própria corrupção, ninguém está nos dizendo, mas que a coisa também, né? E a possibilidade de ter muito lucro, ou por outra, como eu sempre digo, né? A educação que vira uma commodity. Mas vamos para o próximo slide. Ai, desculpa, Marco Aurélio. Assim, ó, só para contribuir com as questões. Claro, claro. Tá? Eu sugiro alguns artigos que a gente trouxe na tese que apresentam essa questão de como foi sendo construída a base, né? Que intencionalidade tem essa base. Tá? E um dos que eu mais recomendo é que vocês tiverem a oportunidade de ler, porque eu fui olhar o material que vocês tinham encaminhado e não encontrei lá ontem. Tá? Ele está lá em Miller, lá em 2020, onde eles colocam o consenso por filantropia. E olha só, 2 pontos. Como uma fundação privada estabeleceu a BNCC no Brasil. Você chegou muito bom, tem 50 páginas. Chega a ser cansativo, mas ele é um artigo. Sabe que eu não disponibilizo esse, Marco Aurélio? Excelente, tá? Mas por que o pesquisador brasileiro pega um artigo de 2020, escrito numa revista americana, certo? Sim. Não, esse não foi Sem Fronteiras. Ah, sim. Tá. As autoras que são americanas. As autoras, né? Porque ele está escrito em inglês, não tá? Ou eu que estou... Ela publicava nas duas línguas. Porque essa é uma revista muito boa. Essa Comigo Sem Fronteiras é uma revista A1 da educação, muito boa. Mas em 2020 elas escrevem. Só que o professor Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp, talvez quase 10 anos antes, já fazia essa denúncia. Entende? Elas são americanas, né? Estadunidenses. Porque a América não é deles, a América é nossa também. Não sei se são estadunidenses. Mas entende, me dá um pouquinho... Não, eu acho excelente, mas só vou abrir um parênteses, que eu acho assim que às vezes a gente não valoriza. Porque olha o que aconteceu com a BNC Formação. Simplesmente silenciou toda a produção acadêmica das universidades públicas, principalmente em termos de educação e formação docente. Silenciou e trouxe o exemplo da Austrália, o exemplo do Chile, o exemplo da Finlândia. E aí, entende o que eu quero dizer? Ele é maravilhoso, é sensacional. Mas assim, eu prefiro, então, vamos usar a Sandra Selles, que é da ensino de biologia, né? E claro, a gente poderia usar trocentas referências, inclusive foi disponibilizado o Diomar, ali tem muita referência. Sem dúvida, o que tu tem mais de bom aí? Fala aí para o pessoal saber. Não, é que hoje se fala as questões da decolonialidade, que não é, às vezes virou um pouco, dizem, é moda. Mas, gente, eu acho assim, eu gostei tanto também de reconhecer que a gente precisava valorizar a produção. E ela é potente, a nossa produção acadêmica, né? No Brasil, ela é muito... Por que a gente não valorizou, não valoriza, né? Por exemplo, Luiz Carlos de Freitas, ele cunha essa palavra, inclusive, né? Reformador empresarial, tá falando isso em 2009. Eu peguei um artigo dele em 2009. E aí que vira o grande texto é esse 2020. Então, eu não sei se eu estou muito decolonial, com algumas preocupações decoloniais, que sim, de fato, tem uma aluna de doutorado que está estudando isso. É interessantíssimo a gente ver que a universidade é colonizada. Foi o tempo todo e é o tempo todo colonizada. E a gente não está trocando um artigo sensacional por outro tupiniquim que é uma porcaria. Não é verdade isso? Mas eu creio, professor, então, é um erro de interpretação. Não, Marco Aurélio, tu está ótimo ter trazido. A gente tem o mesmo tempo de espaço de fala. Né? Claro. Eu não entendo que esse artigo seja maravilhoso. Eu queria um bosquete. Claro, não, perfeito. Você está dizendo porque ela não se disponibilizou, né? Vamos colocar esse ponto. É que teria muita coisa para disponibilizar. Mas fala, Marco Aurélio. Então tá. Depois tem, não é que depois na questão cronológica, mas a gente também tem Rodrigues Pereira e Mor, que falam, o documento da base aí vai dialogar com o que a senhora está fazendo, proposta para a Base Nacional Comum da Formação de Professores em Educação Básica. Eles ainda usavam um termo diferente, né?
Hoje a gente usa Base Nacional Comum Formação. Eles ainda trabalhavam na época, né? Porque esse é um texto... Da proposta. Isso, ele é um artigo que ele é encaminhado para a revista, Isso. leva um tempo a ser analisado, e quando ele vem a ser analisado, já foi o documento. Isso, Elas fizeram uma palestra no IMPEC maravilhosa sobre isso e viram o artigo. Em 2021 elas publicam 20 sobre o documento mesmo. Isso, aí elas no próprio artigo elas conseguem comentar, né? É muito bom, é muito Também bom. tem um que já o próprio título, né, ele chama muito para essa questão, onde diz que a BNCC no descompasso, aí vai em relação ao que o colega trouxe ali, no descompasso entre o ideal de currículo formal e a interpretação do currículo real. Tem esse, na tese a gente discute isso, que a BNCC é assim, ela apresenta um currículo, tá? E muito dos autores e dos artigos que a gente lê um pouquinho antes da publicação da própria BNCC, e aí tanto olhando a versão 2007, a versão 2018, que já traz o ensino médio, eles discutem muito e apontam que sim, a BNCC, para alguns autores, é um currículo, e eles apresentam características, então, quanto currículo, até trazendo as referências, né? Então, uma referência legal, para o Luiz dar uma olhadinha. Sim, a gente tem no mínimo, selecionado na tese, 18 artigos que discutem, no mínimo, tá? Tá, isso fechando, colocando como data limite 2020, tá? A gente parou de olhar isso. Não, então, tem vários o que foi a ideia por que a gente não disponibilizou? Que era muita coisa, assim, a gente quis só trazer coisas mais cruciais, né? Se não, mas depois a gente pode colocar outros. Claro, isso. Quem sabe colocar só o link da tese dele. Também podemos botar, claro. E aí um que eu gostei muito, que a professora falou, né, da Aguiar. Eu não olhei para vocês nem Tá, Marco, fala. Esse, da Aguiar, que está dentro do próprio livro dela. Oi? Aí o da Aguiar está dentro do próprio livro que ela propõe, né? O relato da resistência à instituição da BNCC pelo Conselho Nacional de Educação. Acho que não pelo Conselho, sim por elas que faziam parte do Conselho, então colocar elas duas de resistência do Conselho, acho que é um pouco forte do Conselho, porque na verdade não só duas conselheiras lutando contra... E se eu não me engano, esse livro não diz BNCC na contramão, adoro esse livro. BNCC na contramão do PNE. Mas também não é um livro muito fácil de achar, né? Não está muito assim. Não. Você coloca ali, ele já aparece. Eu achei por uma circunstancial e porque tive a oportunidade de assistir a Márcia Ângela contando numa palestra na SVPC as coisas todas que ela passou. E ele é publicado já em 2018, logo na no auge do auge. E tem histórias fantásticas, né? Histórias mesmo. Histórias mesmo. Ela é uma pessoa incrível, impressionante. Mais alguma? Não, se quiser. Não. Dá o link da... não, isso é fácil, tá lá na página do programa. A gente pode, eu só não quis encher o Google Drive, porque senão as pessoas também, né, ficam um pouco... Mas acho bom. Só queria aproveitar para pedir, assim como está se fazendo um estudo e discutindo a questão da física aqui na BNCC, no ensino médio, por favor, olhem lá no ensino fundamental, tá? Uma olhadinha lá. Por favor, olhem. E olhem o que a BNCC está trazendo como letramento científico, uma interpretação de alfabetização científica, e olhem o que o texto, a contradição que tem no texto da BNCC, no próprio texto, onde ele diz, assumimos um compromisso com a alfabetização científica, e quando você vai ler o texto, você fica procurando em que parte do texto está esse compromisso. Sim. Aqui nesse de Ciências da Natureza do EM, me chamou a atenção, fui dar uma olhadinha de novo, letramento científico. E fica por isso mesmo. Quer dizer, e não é letramento, né? Nem é alfabetização. Bom, enfim. Mas estamos chegando ao final. Não, te agradeço. E vamos passar para o próximo. Sim. Mas acho que a gente comentou muita coisa sobre isso, né? A questão dos itinerários. Muita gente diz que isso é interessantíssimo, um argumento importante contra a reforma do ensino médio, é dizer que a LDB previa uma organicidade da formação e educação básica. No momento que há uma quebra, isso inclusive é anticonstitucional. Então tem coisas aí, mas eles modificaram muitos
parágrafos da LDB para fazer isso. Então vamos só para o final. Eu falava agora muito sobre a BNC Formação, né? Baseado no artigo que está lá do Diomar, eu até essa organização nesses, né? Então, o pacote privatista, utilitarista, minimalista. Meus alunos da licenciatura me fizeram melhorar muito essas discussões. Eu acho que foi quando a gente fez metodologia 1 que vocês diziam, mas como assim privatista? Por que privatista? Né? Não tá, parece não tão claro, né? Então, acho que é uma discussão que tu tem que trazer à tona, né? Utilitarista minimalista é uma expressão do professor Roberto Lerrer, né, da UFRJ, que faz essa análise também. Então, a questão da organicidade da educação básica está ferindo, né? E essa obrigatoriedade de apenas um itinerário, o Frigoto vai chamar de pastel de vento. O Frigoto, o professor Augusto Gaudêncio Frigoto, da UFRJ, agora, ou da UERJ, mas ele é gaudêncio, já viu que é rio-grandense, que é gaúcho. Mas ele trabalha com uma perspectiva marxista, você vai gostar dessa parte, de educação, né? Trabalha com educação marxista, tem a ideia da politecnia, que é aquela ideia da formação geral, né? Que eu não deveria, quer dizer, romper com a ideia de formar para absorção no mercado de trabalho, para ocupações técnicas, né? A ideia da formação integral e geral, né? Então, por isso que ele diz o esvaziamento dos conteúdos. O marxista não vai aceitar que haja esvaziamento de conteúdos, né? Que no marxismo a ciência é aquele conhecimento que rompe com o senso comum e, portanto, todo mundo tem que ter acesso a ele, né? E, finalmente, a inversão sobre a qualidade da educação básica, responsabilizando os professores, isso é muito forte no texto. Eu e o Diomar, a gente foi frase por frase, realmente assim, impressionante o discurso de responsabilizar o mau desempenho do professor na sala de aula, correlacionar, né, diretamente com o mau desempenho do aluno no PISA, no Enem, assim por diante. E aí a gente tem um estudo que eu também pensei em disponibilizar com o Cláudio Estevão, que fala que isso é uma falácia, né? Que são vários fatores que explicam o desempenho. Então, tu dá uma preponderância para a questão da formação docente, por exemplo, se o cara estudou numa universidade assim, assado, não é só isso que vai explicar o desempenho do estudante, né? Então, aqui a qualidade vai depender de um conjunto de fatores. Então, quando a Isabel fala, o aluno não consegue estudar em tempo integral, eu também fico pensando que a educação tem que se atrelar a um projeto social em que as famílias tenham minimamente uma renda para poder levar seus filhos, deixar seus filhos nas escolas em tempo integral, né? Mas, claro, que integral é esse, o que eu faço nesse integral também, né? É uma questão. Gente sabe que a gente conheceu mais de perto a realidade desses estudantes na escola pública na pandemia, onde os alunos não tinham acesso a tecnologias para acompanhar. Foi cortada a verba, lembra? E os alunos não tinham acesso. Tanto é que na escola estadual, os alunos tinham que buscar os xerox, porque eles não tinham como acessar o material. Não tinha. Então, esses alunos ou tinha um celular na família, aquilo não tinha. Quer dizer, como é que ele vai competir com o aluno da escola pública? Lá na minha escola, eu percebo também que os pais não estão vendo mais sentido, sabe? Os pais não estão mais vendo sentido também em levar os alunos para a escola. Eles faltam muito, os pais deixam ficar em casa, os pais questionam a gente de uma maneira do tipo, mas pra quê? Eles não, nem os pais estão dando sentido mais, tipo, do porquê que meu filho tem que ir pra escola estudar, sabe? Então, tipo, tá bem feia a coisa, até por esse lado, porque tu não pode nem apelar pra família, pedir o apoio da família pro estudante se dedicar, né? Ou enfim, tentar fazer uma coisa legal, porque nem isso é uma coisa que eu tenho dito mais. Acho que a questão de se sentir pertencente. Eu já tenho dito há muito tempo isso. Os alunos não veem mais sentido nisso. E a família na escola média. No ensino médio não serve mais para nada. O aluno não serve mais para nada no ensino médio. Desde antes já do novo ensino médio. Porque ninguém tira o aluno do ensino médio, tu tira o sentido do ensino médio para ter uma desculpa para dar que esses 10 anos tiraram o ensino médio da obrigação. Também, né?
Porque ninguém vai Ninguém negar que tem uma crise no ensino médio. Vocês concordam? Ninguém Ninguém pode. Exato, não ninguém é pode. nada, né? Mas é que, na verdade, desse novo ensino médio, já estava tendo um esvaziamento do ensino médio. Porque Estava em crise. Estava em crise. Porque tinha, às vezes, 10 turmas de primeiro ano, 5 turmas de segundo e 1 turma de terceiro. Mas agora... Pessoal? Tá. E finalmente a questão também, né, que a gente vem discutindo aqui, isso é interessante, eles vão na onda, vamos dizer assim, de que tem uma crise, que já havia uma evasão pesadíssima, né? Então a solução não venceu, né? Não! A solução a gente vai ter que pensar muito bem, né? Mas 10% do PIB para a educação pública já. Pagar professor bem já, porque a docência, né? A gente fala um pouquinho, tirou deles, né? Porque isso acontece na política de 2019. Em 2015, as diretrizes falavam, tinha um capítulo inteiro para a questão da valorização docente. A discussão da formação docente, né, dar uma formação inicial para o professor, ou continuada que seja, nunca pode não estar atrelada à questão das condições desse trabalho, né, da luta por um salário digno, um plano de carreira estruturado, né? Vejam que, né, nos institutos federais como é diferente tudo isso, né? E, finalmente, as perspectivas, né, a questão da revogação, enfrentar o falso consenso, que isso é generalizado para quem não lê sobre isso, não tem mínimo de conhecimento sobre essas políticas, acha que a iniciativa privada tem a solução para as mazelas do ensino público no Brasil, né? Esse é recorrente. Esse é a solução para lucrar mais. Isso eles têm, isso é verdade, né? E, finalmente, claro, aqui também um outro artigo que a gente não analisa... é só para o ensino, né? A privatização é a solução para tudo. E agora, até olhando nos dados, eu fiquei horrorizada. 70% das licenciaturas no Brasil estão nas mãos da rede privada. Nesse 70%, 88% é EAD. Eu ia dizer, porque as licenciaturas no presencial estão fechando todas. Sim. Não tem como fechar, né? Vai competir com o EAD de que jeito? O pessoal prioriza o EAD sempre. Mas é muito mais barato. Não, é muito mais barato. E as licenciaturas da pública sem aluno. Não, e aí o cara faz uma licenciatura. É que daí pronto, não é cobrado, sabe? Que nem a presencial. Você já está em 6 meses? Já está em 6 meses. Você faz uma licenciatura em físico. Aí a gente vai lá numa dessas faculdades EAD e tira uma segunda licenciatura, sei lá, em letras. Em um ano, eu tenho estudado propaganda no rádio. Eu vi de um ano, mas agora eu tenho estudado propaganda. Tu já tem uma licenciatura e em um ano faz uma licenciatura do segundo curso. Não é assim. Considera que tu aproveita toda a parte de base. É muito grave. Em um ano. Tu faz a licenciatura de outro curso. Não sei como é que pode fazer 3 estágios um ano. Então, faço professor de física, matemática, pedagogia, letras, história. Mas e as como é que eles conseguem cumprir as exigências legais? Mas eu acho que pode piorar uma coisa. Por exemplo, eles estão falando que essas trilhas, quem está pegando é os professores que precisam cumprir horários. Mas eu acho que essas trilhas vão ficar depois para quando não tiver contrato de professor, mais nada. Vai ficar para quem está formado em administração, direito, economia, claro. Técnico em alguma coisa. O notório saber que está previsto. Eles não estão ainda. Eu acho que se não for revogado, eles vão estar ainda. Pode piorar. Aí, sobre o ensino médio gaúcho, eu só vou falar rapidinho. Agora, em fevereiro, antes de começar as aulas regulares, a gente teve que fazer uma recuperação para todos os alunos que nunca foram à aula. Agora não pode mais rodar. Frequência não é mais. Não, frequência não mais agora. A frequência não reprova. Uma dúvida que eu tenho, pessoal. Isso é uma medida que nós lá em São Paulo. Ano passado, os alunos não iam no computador fazer os períodos. Se tinha manhã e tarde, mas ninguém ia. Ninguém ia. Então o pessoal lá da CRE
definiu que a aula da manhã, né, para não perder a tarde, seria das 7 ao meio-dia e meia. Então a gente está sofrendo com isso nas aulas. Não tem contraturno, né, porque o aluno não vai. Aí eles forçaram 6 ou 7 períodos, das 7 da manhã ao meio-dia e meia, com os professores voltando para dar aula 1. Não sei se isso é uma realidade de outros municípios, mas isso é uma coisa que agora, quando eu entendo no PIBID, a gente foi ver a carga horária para ver. E eles têm 50 minutos de almoço só. Isso acontece numa escola de rede particular na minha cidade. Não na pública. É meio-dia e 25, aí eu me sinto que voltar. Gente, então aqui a gente encerra. A gente tem que escutar. Não? Eu acho assim que a união muda tudo, né, gente? A gente tem que unir esforços contra, né? Repetindo essas revogações, se a gente puder ir nas passeatas, a gente vai, se não tiver que dar aula, né? Ou por outra, talvez até os alunos estão tão mobilizados, né, os estudantes, que a gente pode levá-los junto para as passeatas, né? E daí vamos ser chamados de professores doutrinadores, não dá? É perigoso. Só uma dúvida. Uma doutrinação. Tem uma argumentação. Mas quando iniciou o ciclo, a lei não garante que ele tem que concluir o ciclo. Então, mesmo esses que estão entrando no primeiro ano, eles não têm que se concluir no terceiro ano dentro do novo ensino médio. Olha, eu acho que mesmo, eu penso assim, né, que poderia ter uma regra de transição, como tem sempre reformas, né? Acho que não necessariamente. E essa é a nossa preocupação, olha, pessoal, se revogarem esse novo ensino médio que já está, que começou esse ano. Eu acho que não, porque pensa quando muda o curso da licenciatura, como mudou recentemente o nosso. A gente fez regra de transição. Sempre tem regra de transição. A regra de transição vai estar tudo bem. Não, tem que agradecer isso, né? Que o aluno seja submetido na escola pública, como a gente falou. É que assim, ó, se mudar, vai ser para aumentar a carga, não para diminuir. Então ele não vai se prejudicar. Não vai ser prejudicado. Porque não vai diminuir a carga horária, vai aumentar. Né? A carga horária, eu quero dizer das disciplinas, né? Talvez o itinerário. O itinerário talvez seja normal. E assim, então, a gente, né, tem os e-mails. A gente vai melhorar lá o Google Drive com as sugestões. Isso. Se quiser, né, pode manter até um grupo de discussão, né? Se tiver interesse. Mas, então, eu agradeço a participação. Foi muito legal estar com vocês. Tá? E vamos na luta, que a vida é uma luta. A gente não nasceu para passear na redenção. Né? Pelo menos a minha sempre foi carregar pedra. Principalmente sendo professor. Querendo ser professor, não tira lá. É isso.